maior atrito como sócio, para mim, aconteceu em 2016, quando a gente fez um evento e aquilo ali limpou o caixa da nossa empresa. E aí a gente se viu realmente, cara, zerado, assim. Se viu zerado. Todo mundo diz que empreender em casal dá errado, mas a gente tá aqui para provar que pode dar certo. Prazer, eu sou o Pedro Quintanilha e tô aqui com a minha amada esposa e host desse podcast, Flávia Quintanilha. Muito bom, muito bom. Uma alegria estar aqui, ainda mais com essa plateia incrível aqui junto com a gente. E vamos dividir um pouquinho de como tem sido para a gente empreender em casal. Bora! A gente vai começar com a primeira pergunta. Boa noite. Para instigar o casal aí, nesse intenso mundo empreendedor, eu queria saber se houve alguma situação em que a relação de vocês ficou desestabilizada em função dos negócios. Se existiu, se não existiu, a que vocês atribuem esse fator? Legal. Bom, a gente nunca teve assim abalo no nosso relacionamento, nunca por conta de nem isso nem de outro motivo, né? Mas eu acho que o empreender junto fortaleceu ainda mais a nossa aliança, a nossa parceria, o nosso respeito também, a admiração um pelo outro, né? Eu acho que a gente conseguiu juntos, lógico que a gente teve desafios, teve situações a enfrentar, mas nada que abalasse a nossa relação. A gente namorou por 5 anos e brigou tudo que tinha que brigar no namoro. E, inclusive, isso foi uma das coisas que a gente falava, inclusive, quando a gente tinha brigas muito fortes, assim, foi uma coisa que eu falava pra Flávia, a gente falava, cara, a gente vai brigar tudo que tem que brigar aqui pra gente poder se resolver e conseguir casar e ir bem, né? Até porque a gente começou a namorar muito novo, né? Eu tinha 15 anos e Pedro tinha 17. Ele foi meu primeiro namorado. Então, a gente realmente era muito imaturo naquele momento. Mas foi muito bom, porque como a gente namorou 5 anos, a gente teve um tempo para brigar e para ir amadurecendo, aprendendo a conviver junto, aprendendo a se respeitar. E foi muito importante. Então, quando a gente casou, a gente não teve aquela crise assim, né? Meu Deus, e agora? A gente está junto. A gente já vivia isso com muita intensidade, né? Então, realmente ajudou muito esse processo. Boa. Qual foi o maior atrito que vocês já tiveram como sócio? Como é que vocês resolveram isso? Atrito às vezes não é uma briga, é só uma diferença de ideias. O maior atrito como sócio, para mim, aconteceu em 2016, quando a gente fez um evento parecido como esse, que a gente está fazendo a gravação do nosso primeiro episódio do podcast. E nesse evento a gente tinha uma expectativa de venda de 30 vendas e a gente conseguiu vender só 3 de um produto high ticket que a gente ofereceu nele. E aquilo ali limpou o caixa da nossa empresa. E aí a gente se viu realmente, cara, zerado, assim. Se viu zerado, voltamos para nossa cidade, o evento acontecia em São Paulo. E aí a gente voltou e começou a achar que, cara, a gente estava fazendo errado, e aí a gente discutiu, a gente brigou, a gente ficou, né, sentou, e aí foram entre sócios, e a gente tinha um outro sócio também, além de nós como sócios, e a gente sentou, inclusive, e ficou chorando à noite, choramos à noite, assim, passamos uma noite chorando e discutindo e falando onde a gente tinha errado, e um meio que culpando um pouco o outro, e aí depois a gente se resolveu, e meio que cada um foi assumindo a sua parte da culpa no processo, né? E eu assumi a responsabilidade que era minha como líder da empresa. E ali a gente teve essa... Vamos continuar esse negócio ou não? Esse atrito não era um atrito baseado no nosso relacionamento em si, mas foi uma coisa forte. E foi um momento de decisão. E aí a gente optou por continuar
por causa do propósito do negócio e não. E aí agora vamos achar. Então, decidimos continuar? Decidimos. Então, agora a gente vai se realinhar, se reorganizar e encontrar um novo caminho, né? E aí, que foi o caminho de servir o nosso cliente em maior profundidade, né? Foi a chave para nós, assim. E o sucesso do cliente, inclusive, nasceu disso. A partir desse momento, Flávia assumiu objetivamente depois esse lugar do sucesso do cliente, enfim. E aí a gente veio a construir uma coisa melhor, assim, nesse aspecto, sabe? Mas foi um baita atrito na época. Sim, e foi também na época que a gente, que eu e o Dudu, a gente conseguiu enxergar o que você falava da recorrência, né? Sim. Porque Pedro falava da recorrência já com muito brilho no olho. E a gente não conseguia enxergar o que ele enxergava. E aí ali a gente conseguiu falar, uau, é isso. Porque nesse momento extremamente desafiador, porque a gente, como ele falou, a gente investiu todo o nosso caixa, né, para fazer o evento. A gente falou, a gente quebrou, e aí começaram a cair as vendas que a gente tinha feito recorrente um ano antes. Renovação. As renovações. E a gente falou, uau, né? Ali eu acho que a gente realmente olhou e falou, cara, faz total sentido aquilo que a gente está construindo. E na época a gente nem ensinava sobre recorrência ainda, mas a gente estava já vivendo esse processo, né? Foi bem legal. Boa. Aqui. Vocês, principalmente trabalhando no digital, que a gente faz muito trabalho em casa, home, e também como grandes empreendedores, né, como grandes empresários, como vocês conseguem dividir até que ponto vai o trabalho e até que ponto começa a vida de casal? Ou imaginei assim, numa viagem, acontece um problema, como vocês fazem? Tem gente aqui para resolver? Como que é dentro de casa essa divisão? Legal. Excelente. Vai lá. Então, a gente gosta sempre de falar e de pensar, né? Que a gente não se divide, a gente é único, né? Então, a gente não consegue fazer essa divisão. Vida profissional, vida pessoal, isso, vida disso, vida daquilo. A gente tem uma única vida, né? Então, a gente coordena dessa forma. E aí vai de acordo com o momento que a gente está. Então, por exemplo, essa semana é uma semana que a gente está vivendo com intensidade o nosso trabalho, né? Aquilo que a gente acredita. Então, naturalmente, outras coisas ficam um pouco mais em segundo plano. Então, a gente vai vivendo dessa forma, entendendo os momentos que a gente está e o que a gente está vivendo ali. Então, se a gente tira uma viagem para estar com os nossos filhos, a gente é intencional nisso, né? Então, se a gente está entregando algo para os nossos clientes, a gente vai ser intencional nisso. E a gente vai fazendo desse jeito. Em relação, por exemplo, a tempo nosso, a gente também adapta dessa forma, né? Normalmente, a nossa rotina, a gente tem uma rotina bem intensa. Inclusive, eu falo que eu vivo uma gincana. Quando eu acordo, a sensação que eu tenho é que, tipo, valendo, vamos embora. E aí dá banho um, dá banho no outro, dá café da manhã, faz isso, faz aquilo, enfim. E entra em reunião aqui, sai e tal. A gente tem isso muito intenso. Mas, normalmente, as noites, elas são mais nossas, né? Então, as crianças, a gente coloca as crianças para dormir, a gente tem o nosso tempo de qualidade. Às vezes dorme junto com as crianças também. E aí acorda, tipo, de madrugada. Tipo, meu Deus, onde eu estou? Todo torto na cama, né? Então, é muito isso, assim, a gente acredita nisso, sabe? Que a gente é um. E vai organizando dessa forma. Boa. Tem um negócio de viagem que eu acho legal, é que a gente não para, sabe? A gente não desliga do negócio. Porque, como está integrado à nossa vida, para nós é legal isso. Não é um peso, sabe? Não é um peso. Não tem uma hora de falar de trabalho, hora de não falar de trabalho. Vou dar um exemplo prático. A gente foi para um hotel no fim do ano para a gente poder estar junto e fazer nosso planejamento do ano, sabe? Então, a gente mistura as coisas, né? Agora com esse negocinho gravador de inteligência artificial, a gente ficou na hidromassagem falando as coisas. Como seria o ano? E aí depois pegou e a relação já feita com o gravador de IA, todo definindo as coisas ali. Então, assim, a gente integra a nossa vida ao negócio como um todo, porque a gente trata o nosso negócio como a nossa missão, de fato.
Então a gente coordena isso, né? Esse é um ponto. Então, se tem numa viagem e dá um problema, vou dar um exemplo. A gente estava uma vez indo de Phoenix para San Diego, e aí eu tinha que entregar uma aula do RR ao vivo. Aí eu fui lá, fiz a aula, e aí deu um problema na gravação. E aí eu tive que refazer essa aula na estrada, né? E pelo meu compromisso com a galera, eu fiz essa aula no carro, na estrada, gravando, e porque tinha dado pau. E aí, quando a gente chegou em San Diego, eu subi ela para o Vimeo para poder entregar e cumprir meu compromisso com os clientes enquanto a gente estava em viagem. E aí a gente silenciou, na época era só o Noah e a filhinha do Dudu, né? E aí a gente ficou ali naquela coisa dentro do carro e eu gravando e as coisas acontecendo. E para nós isso não é um peso, sabe? É divertido. É o que a gente escolheu viver. Eu ia falar isso. Eu acho que quando a gente trabalha com aquilo que a gente realmente ama, é a nossa vida, né? É a nossa essência. Então não é assim, ai, que saco. Começou a segunda-feira, entendeu? É tão gostoso viver isso, né? Que se torna natural. Por mais que seja intenso. Edu. Olá, tudo bem, Pedro? Também. Parabéns pelo casal, que vocês são inspiradores, tá bom? Eu tenho uma pergunta que seria assim: como vocês dividem as responsabilidades dentro do negócio? Existe uma estratégia específica para utilizar que vocês utilizam? Por exemplo, um é financeiro, o outro é comercial, e na planejamento tático, estratégico, vocês se juntam para fazer? Ou não? Essa parte eu deixo pro Pedro. Não, você que faz. Como é que é? Ela trabalha, eu apareço no vídeo. Isso. Brincadeira, vai lá, meu amor. Quer explicar? Pode explicar. Então, eu acho que a gente foi muito naquilo que a gente tem de melhor mesmo, né? Aproveitando as nossas habilidades naturais ali. Então, hoje nosso time é organizado em 3, que é marketing, CS e a comercial. Pedro toma conta ali da comercial e do marketing, e eu sou o CS. Tem administrativo financeiro, né? A gente geralmente Administrativo, chama, financeiro, eventos. E aí eu, além do CS, administrativo, financeiro e evento, também fica comigo. Então, normalmente a gente vai tocando cada um, né, a sua área, mas a gente sempre tem, toda segunda de manhã cedinho, antes da gente entrar em reunião com o nosso time, a gente entra em reunião com alguns líderes, e aí a gente alinha como a gente está, como que está a operação, como vai ser a nossa semana. Então, é um momento que a gente tem essa análise mais tática juntos, né? A gente normalmente não toma decisões sozinhos, a gente gosta muito um de ouvir o outro, né? Eu acho que a gente tem olhares e perspectivas diferentes, então acaba um completando o outro. Às vezes Pedro traz, vamos fazer assim. Eu falo, mas e isso aqui, né? E aí a gente conversa e chega ali em algo final. E tipo, eu vou puxando a corda e eles vão me puxando pro planeta Terra, né? E ela me puxa pro planeta Terra, sabe? Vão pra Marte, calma aí, tem a Lua primeiro, né? Agora, sabe? É tipo isso. Ele é intenso, gente. Acho que vocês já perceberam, né? Nada. Na opinião de vocês, qual é a principal vantagem e desvantagem de empreender em casal? Vantagem e desvantagem de empreender em casal. E aí? Quer responder? Eu só consigo olhar vantagem, assim, não consigo. Ela só consegue olhar vantagem, gente. Olha que som excelente. Cara, assim, ó, vamos lá. Vantagem. Eu penso que o alinhamento do casal, ter uma missão só, você somar os sonhos e perseguir isso com uma visão específica, eu vejo esses aspectos como vantagem. Realmente, cara, talvez desvantagem para mim, desvantagem é só trabalhar na mesma sala. Sério, né? Na mesma sala. É isso.
Eu posso expor, não tem problema. A gente não tem problema de expor. Pode fazer pergunta capciosa, nenhum problema. Somos um livro aberto. Preciso de um apartamento maior, gente, para eu ter o meu escritório. Porque, assim, quando eu tô fazendo as minhas coisas de reunião atrás de reunião e tal, e eu preciso de foco. Eu não consigo fazer igual Flávia, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela dirige fazendo reunião com o financeiro. Gente, eu não sou É imprudente. literal, isso é literal, não é uma metáfora, sacou? Ela dirige levando as crianças para a escola fazendo reunião com o financeiro. E dá conta. E eu não. Se eu falar, eu estiver conversando e dirigindo o carro vai andando um pouco de lado, assim, sacou? É meio que assim. Então, eu sou mono, né? Eu tô fazendo uma coisa, eu tô com você, eu tô 100%. Eu consigo entrar 100%. Acho que isso é uma, né? Tipo, se eu tiver contigo, vocês sabem disso, vocês estão na mentoria, né? Então, quando a gente tem essa interação individual, eu tô ali 100% com você. Mas, cara, desligou ali, eu já liguei a minha chave pro outro lado. Se você me perguntar o que eu falei, eu vou esquecer. E isso é uma característica que, enfim, minha. E aí, trabalhar na mesma sala não só em casal, aí vale até em relação ao próprio time como um todo. Para mim, uma das melhores coisas do mundo foi o fato de eu liderar home office. Meu time todo é físico e nós somos home office, sabe? E isso para nós foi uma benção do ponto de vista de produtividade. That's it. Essa é a desvantagem. Vamos lá. Aqui, vai lá. Beleza. Tá ali, ó. Pedro. É ele que coordena. Pedro, você é muito fera. A Flávia é muito fera. Conheço vocês há 1 ano. Minha pergunta é, pensando no filme Se Eu Fosse Você, se trocassem de papel, quem pedia a demissão primeiro? Pô, mesmo minuto. Agora eu quero ver. Não, mano, Vai, Pedro. óbvio que seria eu, mano. Vocês têm dúvida? Cara, eu não seguraria 30 minutos do que Flávia segura, cara. Não tem capacidade humana de tocar 1/10 do que essa mulher faz, cara. Não tem. Ela é magnífica, é sério. É isso. Quero mais de recursos. Tá bom, tá liberado. O bom é que eu sou financeira, né? Então eu mesmo... Tá aprovado, tá aqui. Deixa o CEO assina aqui. Lembrei de Tati. Tati, quando tá em alguma coisa de evento e que ela fica hospedada lá em casa, aí ela fala, amiga, eu volto para casa, eu demoro 1 semana para voltar pro meu eixo. Porque ela fica tão acelerada junto comigo que ela fica depois desesperada para voltar. Bom, boa noite. Se vocês têm uma decisão para tomar, por exemplo, Pedro tem uma ideia e Flávia não concordou muito com a ideia. Como vocês fazem? Não em relação a, tipo, eu entendi que vocês entram em consenso, mas assim, não entrou em consenso. Pedro fala, essa ideia é muito boa, você fala, não, é muito ruim. Não entraram em consenso. Como vocês fazem? Bom, vamos lá. Primeiro, 2 coisas. Se a gente tiver só nós dois, eu vou explicar ali, ó, não concordo por isso. Mas a decisão final é dele, né? Ele é o nosso CEO, então ele decide. Além de ser, né, o nosso cabeça dentro da minha casa, né? Então, nesses 2 âmbitos, ele decide. Além disso, se a gente está em discordância, a gente está com o nosso time e tudo mais, normalmente eu fico também quieta ali, né? Se é um local que, vamos debater e tal, a gente tem essa liberdade, a gente, né, conversa com o time, ouve o nosso time também. Mas se é algo que ele falou, não, a gente vai fazer e é isso. Eu sempre respeito ele. E quando eu não concordo, não acho que ele falou legal, ou acho que ele extrapolou com algum funcionário, ou, né, foi faltoso, geralmente eu pego o celular e mando uma mensagenzinha para ele. E aí ele já lê ali, e aí ele vai saber a minha opinião sobre a atitude que ele teve. E aí, às vezes, ele se mantém firme, porque ele tem um porquê de ter respondido daquela forma, ou ter tido aquela atitude, ou então ele volta atrás ali e muda, né? Então, a gente aprendeu. Eu acho que isso fez
a gente se respeitar, né? E a gente nunca tem essa coisa assim de ficar discutindo, debatendo, né? Na frente da nossa equipe. A gente tem muito esse respeito. E eu acho que parte dessa sabedoria, né? De entender os nossos papéis. E o celular ajuda muito nessas horas. Antigamente, eu dava aquele chutinho assim, embaixo da mesa, na perna. Só que ele olhava para mim e falava assim, é o que, amor? Aí eu ficava, o que, gente? Tipo assim, né? Tentando parecer a plena. Aí ele falava, você me chutou, você barrou aqui. Eu sou desses. Eu sou desse. Ele é dessa pessoa. Eu sou essa pessoa. E aí eu já entendi, nunca mais dei essa catucadinha, entendeu? Eu mando logo ali escrito, e aí eu só faço assim pra ele, ó. Eu pego e faço assim, ó. Balança o celular. Pra ele entender que sei. a balançadinha no celular. Ferrou, tem alguma coisa. Aí eu vou lá olhar. E aí deu certo. Aí quando eu leio a mensagem do celular, eu faço assim. Agora a equipe descobriu, né? Agora a nossa equipe Vai ficar todo descobriu. mundo de olho em mim se eu tô balançando o celular, né? Aí quando é uma coisa que eu vou manter a posição, eu falo pra ela assim. Eu faço assim. Tipo, vou manter a posição, entendeu? Depois eu vou te explicar o que é. E aí eu já Caralho. sei que tem um porquê, Ela né? já sabe que tem alguma coisa ali. Não é à toa que eu tô fazendo aquilo, entendeu? E quando não é, aí na próxima frase eu já arrumo um gancho. Eu sou bom de copy, né? Eu já arrumo um gancho e reverto a situação, entendeu? É isso. É assim que eu faço. Vamos lá. Boa noite. Eu quero saber se vocês sempre empreenderam juntos ou se isso foi uma decisão e uma necessidade ao longo do tempo. Por exemplo, no começo, um mais apoiava e o outro era mais o executor, o fazedor ali, o cabeça do negócio. E com a proporção do crescimento, precisou ali estar mais efetivo realmente, com papel de administrativo, financeiro, enfim. Ou se isso sempre foi desde o começo, sempre foi uma empresa do casal. Boa. Acho que dá para começar, acho que cabe aqui um pouco dessa história de início nossa, né? Quando a gente namorava, e inicialmente eu tinha aquela vontade de ser missionário, tudo mais, né? E eu já abri isso, né, publicamente. E Flávia, né, pensava nisso também. Eu chamei uma vez ela para viajar ao mundo. Ela falou só se for de mala de rodinha. Aí eu já descobri onde eu estava pesando. Ele falou assim, amor, vamos dar a volta ao mundo de mochilão. Eu falei, de mochilão, não. Dar a volta no mundo todo, carregando peso nas minhas costas, não, gente. Só se for de mala de rodinha, né? Ali eu descobri onde eu estava pisando. E aí, enfim, durante o namoro, quando a gente foi definindo caminhos da vida, né? Que aí eu fui fazer administração e tudo mais, ela começou a sonhar com fazer faculdade. E aí ela tinha um sonho de fazer arquitetura, né? E acabou mudando por causa de uma vontade já da gente pensar em um negócio juntos, ela fazer contabilidade. E ela escolheu fazer contabilidade, já pensando numa possível futuro negócio juntos. Ainda não tínhamos negócios, né? E ela foi fazer isso. Ela fez contabilidade e foi trabalhar numa empresa contábil, enquanto eu estava descobrindo o que eu ia fazer da vida nesse lugar de negócios. Aquele momento de prestar consultorias, tudo mais, que alguns de vocês conhecem da história, né? Quem não conhece vai ter um podcast só contando detalhes dela, inclusive. Mas o fato é que chegou um momento que isso começou a chamar a atenção. Os meus resultados do digital começaram a chamar a atenção da Flávia. E eu acho que vale você contar essa parte aí para a galera. Então, eu amei a faculdade de contabilidade, mas quando eu fui ali para a prática, eu falava, gente, Deus me livre, socorro. Eu não curtia, né? Eu falava, cara, não quero trabalhar com isso, assim, isso era um fato para mim. E apesar de ser boa no que eu fazia, né? E eu lembro que era muito doido, porque na época eu ganhava acho que 1.200, acho que era isso. E Pedro estava vendendo como afiliado. E aí, quando ele disparava um e-mail, e aí ele fazia várias vendas. Cada venda que ele fazia, ele ganhava R$1.000 de comissão.
Aí eu ficava, rapaz, estou trabalhando o mês inteiro, ralando aqui. Manda um e-mail. Ele manda um e-mail e R$ 1.000, R$ 1.000. E ali eu falei, cara, é isso, eu tenho que trabalhar com ele, não faz o menor sentido o que eu estou fazendo aqui, né? E foi quando eu decidi que eu queria estar junto e construir, né? E aí, no primeiro momento, eu comecei no paralelo, porque a empresa não tinha como, naquela época, me pagar R$ 1.200. Então, eu comecei empreendendo à noite, né? Eu ia auxiliando ali, até que a gente tivesse como a empresa realmente me assumir, né? E eu ficar full time. Isso. Márcio aqui. Vocês querem que seus filhos sigam suas carreiras? E Flávia, quem escolhe os tênis do Pedro? Quem escolhe os tênis? É ele, mas ele ouve conselho também. Se a gente quer que os nossos filhos sigam as nossas carreiras, eu quero que eles sejam tudo o que eles vieram ser nessa terra. Eu quero que eles descubram o propósito da vida deles e quero ser aquele que suporta a jornada deles. Mas, assim, essa seria a resposta mais romântica possível, né? No fundo, eu gostaria que ele quisesse ser empresário, sabe? Em qualquer área, na área que eles quiserem. Mas ele vai estar livre para vender a arte dele na praia ou ser empresário. Socorro! Oi, parabéns, vocês são inspiradores mesmo. Eu até assisti uma palestra do Joel que ele falava para a mulher dele, olha para cá que tem ouro, e é exatamente isso que eu falo para o meu marido, que eu estou começando no Makers agora, quero empreender já, tenho muitas ideias e eu falo isso para o meu marido, vem para cá que tem ouro, eu quero chamar ele comigo, mas ao mesmo tempo eu sempre a gente aprende na psiquiatria, né, Freud explica o jogo da presença e da ausência, que eu acho que tem a ver com o que tu falou da desvantagem, e isso era o que me temia trabalhar com meu marido, porque a gente sabe que a ausência gera o desejo maior, assim, da saudade, a gente precisa ter essa saudade. Então, eu sempre temi isso, de ficar muito presente e deixar um pouco isso de lado, esse desejo e tudo mais. Então, eu ainda não me senti confortável. Então, eu queria saber a opinião de vocês nesse sentido, como trabalhar isso. E, quem sabe, dê certo também eu trazer o meu marido para cá, vendo que tem outra. Fala. Eu acho que é muito... a gente tem alguns casais, assim, que a gente se inspira, né? E que a gente vê, e é legal quando a gente olha e a gente entende que a gente está vivendo algo similar nesse sentido, né? A gente não fica o dia todo junto, apesar de estarmos trabalhando juntos e dentro da mesma casa, né? Então, o Pedro, ele fica no escritório ali, focado nas entregas. Eu moro no Zoom, gente. Ele mora no Zoom, Quer saber onde eu moro? Toma o link. É o meu link do Zoom. Então, o trabalhar junto, empreender junto, não significa que a gente vai passar o dia todo um do lado do outro de mão dada e estamos juntos aqui, né? A vida está acontecendo, né? Então, hoje, por exemplo, eu concilio o empreender, né, a nossa empresa, com a maternidade 100%. A gente escolheu não ter babá, por exemplo. Então, é intenso o que eu vivo. E aí eu fico, por exemplo, as minhas manhãs são focadas nas crianças, né? Então, acorda e leva para balé, e busca no balé, e faz isso, e faz aquilo, e prepara para a escola e tal. E são coisas e ele está lá trabalhando, focado, e aí a gente consegue almoçar junto. Então, tem esse lado, né? Que a gente não está o tempo inteiro agarrado ali, sabe? E à noite a gente tem esse momento nosso, né? E eu acho que o que eu vejo que fortalece é essa admiração, né? Que o fato da gente estar ali no dia a dia, trabalhando e tal, tem essa admiração um pelo outro, né? Do olhar e falar, caramba, que resposta genial que ele deu, poxa, que comportamento incrível. Então, acho que isso vai fortalecendo, né? Eu costumo falar que a pessoa que a gente escolhe para casar é a pessoa que a gente ama, né? Então, por que eu tenho que ficar longe da pessoa que eu amo para poder querer estar perto dela, entende? Então, eu acho que se a gente pode estar junto mais tempo, por que não? Eu acho que Freud está errado.
Também Eu acho. acho que quanto mais, pelo menos no nosso caso, porque quanto mais a gente tá junto, mais a gente quer estar junto. É. Eu não consigo ver beleza na ausência, sacou? Ah, ter um tempo só lendo um livro é legal, mas a ausência eu não acho que é o que é, não, sabe? Sinceramente. Oi. Então, a minha pergunta é: qual dica que vocês dariam para a gente trazer o companheiro para perto da gente também, assim? Porque vocês desde sempre estão juntos, assim, né? E aí tem muita gente que quer entrar, mas o outro fica, né, querendo frear, falar, você tá louca, não vai no mundo dessas coisas, não. Olha, eu vou te falar que, assim, vocês estão desde o início juntos. Só que o início foi muito mais ele do que eu. Mas ele sempre foi intencional, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, não só no empreender junto, mas na vida junto como um todo, né? Então, por exemplo, antes da gente ter filho, não tinha um evento que Pedro comprava só para ele. Todos os eventos era a gente vai no evento tal. E eu nem entendia, tinha evento que a gente ia que eu não entendia nem do que ia falar. A gente entrava em rodas de conversa que eu ficava quieta, escutando, porque eu falava, não preciso ficar dando pitaco naquilo que eu não sei. Né? Então, eu acho que ele sempre mostrou para mim que a minha presença importava, sabe? E eu acho que isso foi fazendo cada vez mais eu me apaixonar por esse mundo, né? Como eu falei, eu fui vendo as possibilidades, as oportunidades, e a gente foi realmente construindo, e meu olhar foi mudando, né? Então, acho que tem muito isso. Eu acho que, às vezes, a gente até culpa, né, o cônjuge no sentido, ele não me apoia, ou ele não me incentiva, ou ela não entende o meu mundo, né? A gente ouve casais falando isso. Mas eu sempre falo que é responsabilidade de quem viu fazer o outro ver, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, de entender que, cara, eu preciso compartilhar para essa pessoa o que eu estou enxergando, eu preciso trazer ele, de fato, para essa página que eu estou, né? E não num âmbito, assim, de, você tem que ver isso, você não, sabe, assim, de briga. Eu acredito muito que a gente tem que ter sabedoria para falar, né? E eu acho que isso faz total diferença. Então, vou dar um exemplo. Se eu posso falar, eu tô cansada, você não me ajuda. Ou eu posso falar, amor, eu tô cansada e agora eu preciso de você aqui. Né? Então, eu tô dizendo a mesma coisa, mas com sabedoria. Então, eu acho que a gente precisa ter essa sabedoria para compartilhar também aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está vivendo, para que o outro consiga enxergar isso no amor, né? E não no julgamento de você é fechado, você não se abre, você tem cabeça pequena. Né? Eu acho que a gente tem que realmente fazer isso no amor. Eu acho que uma coisa legal é você mostrar para a pessoa que está com você, seu companheiro ou sua companheira, o que você precisa dela. E essa é uma boa pergunta. Para você expor o que você precisa e perguntar dela também o que ela precisa, sabe? Isso abre uma conversa possível maior e mais profunda, né? E literalmente sentar para conversar sobre o que você está vendo. Porque o que Flávia falou lindamente aqui é responsabilidade de quem viu. Então, a responsabilidade, se é você que está vendo, é sua responsabilidade. Sentar e falar, olha, é isso que eu estou vendo. Por que você acha isso? Por isso, sabe? E os seus resultados também ajudam, né? Então, quando você começa a ter resultados, mesmo que pequenos, eles ajudam, né? No caso, era mais fácil, antes, foi mais fácil com os e-mails vendendo do que antes, né? Então, eu não vejo, mas olha aqui, isso aqui, você está vendo? Resultado. O que é resultado em negócios digitais? É venda, dinheiro na conta, tá chegando, tá rolando, sabe? Então, isso, de certa forma, puxa também. Nós somos, né, inteiros nesse lugar. Né? E aí, essa perspectiva, para mim, é fundamental. Flávia, você é uma mulher sábia e você sabe disto. Mas de onde vem? Não foi
como é que fala que você fez? Faculdade. Da contabilidade. Foi herança de família, foi as tuas experiências vividas, porque você não tem idade para ter vivido a experiência, para ter esse know-how, essa essência e essa condição de sustentar um lar. Você sustenta seu lar. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Bom, eu acho que é muito do sentar para aprender, sabe? De olhar para pessoas que me inspiram e falar, uau, como elas estão fazendo e como eu posso fazer, né? E a minha sogra é uma pessoa, para mim, que é uma inspiração, assim, enorme, né? Eu comecei a namorar Pedro, eu tinha 15 anos, então eu era uma menina. E eu comecei a observar, os meus pais eram separados, então eu não tinha muita referência em casa de família. E era algo que eu queria viver muito grande, assim, era muito forte esse meu desejo. Eu lembro que tinha momentos que Pedro olhava e falava, ai, vamos pro cinema. E meu sogro e minha sogra iam ver filme em casa. Eu falava, não, vamos ver filme com eles. Porque eu queria viver família, né? Então, eu fui aprendendo, né? Olhando, admirando. Porque, às vezes, a gente olha e fala, ai, fulano é uma inspiração, fulano é um exemplo. Mas a gente só olha, né? E eu acho que eu fui olhando e falando, cara, eu preciso realmente praticar. Porque vai ser com a prática do diário ali, no dia a dia, que eu vou realmente construir aquilo que eu sempre sonhei em viver. Então, eu acho que é muito isso, assim, como ela, né, tiveram outras mulheres que foram me inspirando, né, a própria Marta, né, ela tem um papel enorme na minha adolescência, na minha formação, e, enfim, diversas pessoas que eu olho, a Luciana, do Flávio, a Mary, do Davis e tantas outras, que eu vou olhando e me inspiro e pratico, né? Porque não vai adiantar vocês ouvirem tudo que a gente está falando aqui e sair assim, dane-se, sabe? Mas se vocês praticarem em coisas que a gente está compartilhando, porque a gente praticou e deu certo, vocês também vão ver resultados disso na vida de vocês. O modelo de casamento ideal para nós é o modelo do casamento dos meus pais. Meu pai e a minha mãe são as maiores referências de casamento que a gente tem. O senhor Flávio Quintanilha e dona Ávila Matos Quintanilha. Eles são uma referência em absoluto para nós. Como o meu pai trata a minha mãe é uma coisa que não existe no planeta Terra. E tudo que ele abriu mão por ela e tudo que a minha mãe abre mão por ele, a cumplicidade, o companheirismo e tudo que eles vivem e escolheram, mesmo com todas as dificuldades, tiveram dificuldades financeiras, de superar dívidas juntos, inclusive, é a nossa principal referência no que diz respeito à aliança e casamento. Então, isso para nós é muito forte. E a Flávia virou mais filha da minha mãe do que eu mesmo. Porque, por exemplo, eu não ligo para minha mãe, ela liga para a Flávia, elas se falam e tal e tudo mais. Então é toda uma... É tão forte que quando ela vai falar do meu sogro, ela fala assim, porque seu pai, ela tá falando comigo. E ele fala a mesma coisa, quando ele vai falar comigo, falando dela, sua mãe, não sei o que, sabe? Como se realmente estivesse falando com filha, né? E eles foram presentes para mim, né? Porque eu não tinha referência de família, né? E o nome do meu sogro é Flávio, então o sonho deles era ter uma menina chamada Flávia. Então eles também me receberam como uma filha, sabe? Então é muito especial que a gente vive juntos, assim. Uma coisa que muitos casais vivem é que trabalham juntos, empreendem juntos, e muitas pessoas falam que não dá certo, que tem briga, às vezes leva coisa do trabalho para casa. E qual dica vocês dariam
para pessoas, né, que trabalham, que empreendem juntos, para que tenham sucesso no seu trabalho, na sua empresa e que tenham um relacionamento saudável também. Muito bom. A dica é: acompanhe o nosso podcast, porque a gente está aqui para provar que pode dar certo. Tem muita gente que diz que empreender em casal dá errado, tem muita gente que acha que estar junto é difícil, é complicado, mas a gente está aqui para mostrar que é real, é possível, e a gente vai, nos próximos episódios, trazer vários casais que empreendem juntos, que dão certo juntos, e a gente vai levantar um movimento aqui a partir desse podcast, mostrando que, por mais que o mundo diga que pode dar errado, a gente está aqui para provar que pode dar certo. Muito obrigado. Suas considerações finais. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente realmente tem que ter essa consciência, né? Que tanto para empreender ou qualquer outra coisa, eu acho que o diálogo, né? Esse respeito e essa sabedoria no falar, né? Não é apenas o que a gente fala, mas o como a gente fala, isso importa, né? Então, que vocês possam praticar isso, né? Nos relacionamentos de vocês, levar isso para a vida de vocês e que tenha frutos, né? É isso. É isso. Sementes lançadas. Começou. O podcast Pode Dar Certo. Um oferecimento da Mentalidade Empreendedora.